Você já teve algum sintoma que pensou ser de origem cardíaca? Você cuida bem do seu coração? Eu convidei a doutora Patrícia Caldas aqui para uma interconsulta e ela vai esclarecer essa relação para a gente. Vamos lá, Patrícia? Vamos. A psiquiatria e a cardiologia possuem uma relação que poucos conhecem. Você sabia que alguns sintomas emocionais podem se manifestar parecidos com doenças cardiovasculares? Pois é a dor no peito, ataque cardíaco, coração acelerado, a sensação de sufocamento, desmaio, até mesmo a dificuldade respiratória. São sintomas bastante comuns nas emergências clínicas e cardiológicas. Precisamos atentar para esses dados. O vídeo de hoje vai esclarecer para vocês essa relação. Por isso, eu convidei para o interconsulta a médica cardiologista, a doutora Patrícia Caldas, especialista em arritmologia, gerente médica do Hospital do Coração aqui em Maceió. Patrícia, e não é à toa essa relação que tem com o coração e a mente, né? Popularmente, a gente já escuta falar as pessoas relacionando suas emoções com o coração. É o sentimento que aperta, o coração que dispara quando se vê alguém querido ou quando passa por alguma situação de angústia. Ou seja, nossas áreas estão sempre muito interligadas, não é mesmo? Com certeza. Então, Patrícia, para começar, eu queria correlacionar os sintomas que aparecem mais comumente na emergência cardiológica. A gente sabe que alguns pacientes procuram pronto-socorro com algumas sensações de falta de ar, coração palpitando, que muitas vezes parecem uma desordem cardiológica, mas quando a investigação é feita, chega-se a uma conclusão de que se trata de cunho emocional. Isso acontece frequentemente. Como é que a cardiologia procede nessa investigação? Gustavo, é muito frequente hoje a gente ter o atendimento de pacientes com essas queixas que você citou. E é muito importante a gente diferenciar pela história clínica que o paciente relata e também a gente avaliar os fatores de risco desse paciente. Então, se é um paciente muito jovem, que não tem nenhuma comorbidade associada, não tem história familiar de nenhuma patologia mais grave, a gente normalmente pensa que seja uma coisa mais benigna, não que necessariamente sempre tenha que ser assim, mas muitas vezes está mais associado a alterações de cunho emocional. Enquanto que algum paciente que já tenha outro tipo de comorbidade ou fatores de risco pessoais, como hipertensão, diabetes, doenças crônicas, nos fazem mais a pensar em patologias mais graves e que tenham possível origem cardíaca. Mas além da história clínica, é importante também a gente fazer uma avaliação detalhada com alguns exames. Então, o exame físico é muito importante ser realizado na emergência, né? A realização de um eletrocardiograma e a depender de cada caso e de cada sintoma específico, a gente pede alguns exames laboratoriais, ecocardiograma, raio-x, que podem variar de uma série de exames que a gente pode se utilizar para poder chegar a um diagnóstico específico e descartar que seja algo orgânico ou psicológico. Exatamente. E aí quando chega nesse diagnóstico de exclusão, porque o transtorno mental ele acaba sendo, né, Patrícia, um diagnóstico de exclusão. É importante a gente descartar essas causas orgânicas. Mas quando se chega a esse diagnóstico, ou possível diagnóstico, é informado ao paciente isso, e como é que ele reage frente a essa suposição e a esse encaminhamento? Muitas vezes é difícil para o paciente e para os familiares entenderem que aquele sintoma dele vem de algo emocional, né? Então, a gente está numa era da medicina de uma quantidade enorme de exames. Então, muitas vezes eles não ficam satisfeitos, ficam querendo que se peça mais e mais exames, enquanto que a gente às vezes já conseguiu descartar com uma avaliação mais básica, né? Então, assim, a gente tenta conversar, fazer um detalhamento disso, mas às vezes é difícil para o paciente e para o familiar compreender isso. E aí chega um momento de dizer, você tem que procurar um psiquiatra para cuidar desse seu fator que está acontecendo, você está vindo frequentemente ao pronto-socorro, procure um psiquiatra. As pessoas costumam reagir como frente a essa indicação?
Algumas não recebem assim com uma facilidade, né? Então existe, eu acho que um estigma ainda da ida ao psiquiatra, mas acho que já tem melhorado bastante, né? E a gente sempre reforça, porque acho que esse apoio entre as duas especialidades é muito importante na condução desses pacientes, até para evitar que eles venham recorrentemente ao pronto-socorro. E isso é um dado, né? Tem pacientes que vão frequentemente ao pronto-socorro porque também não acatam a indicação de procurar um especialista, um psiquiatra no caso. Sim, e os sintomas são tão reais, são tão intensos, né? Essa sensação de morte iminente, sensação de estar tendo um infarto, que aí realmente eles vão novamente à emergência e ficam indo de uma maneira regular, não é isso? Sim, sim. Tem pacientes assim que vão diversas vezes, chegam às vezes até aí mais de uma vez no mesmo dia no hospital. Outros que acordam na madrugada com a sensação de iminência de morte, palpitação, dispneia, doutorados. Então, muitos acham que estão infartando ou que vão morrer. Isso é muito frequente. Então, essa orientação, né, principalmente da questão, quando a gente já avaliou e acha que é uma situação benigna, é importante esse esclarecimento para o paciente, para o seu familiar, e a importância dele procurar essa avaliação, tanto do cardiologista fora da emergência, né, a ida ao consultório para fazer um check-up, quanto, quando necessário, uma ida aos colegas da psiquiatria e da psicologia também. Eu recebo no consultório, às vezes, esses pacientes que realmente procuram a ajuda nesse sentido. E o que eu percebo no discurso deles é que muitas vezes eles não se conformam em não ter controle sobre si, né? Uhum. Porque o quadro ansioso ou o quadro emocional denota muito isso, né? Que a pessoa acaba perdendo o controle sobre suas emoções. E tá aí a grande resistência desses pacientes em aceitar que não tem controle sobre si mesmo, Sim. né? Então isso é realmente muito importante. Mas, Patrícia, se esses sintomas não forem tratados, eles podem realmente adoecer o coração? Sem dúvida, né? Hoje, tanto a depressão quanto a ansiedade pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, né? Então, eles podem estar associados à causa e à consequência dessas patologias, né? Então, assim, a gente sabe que os pacientes que são ansiosos, eles tendem a descontar na alimentação, não fazer atividade física, o que acaba associando os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, aumenta assim. Você, como gerente de um hospital cardiológico, né, tem observado que há um investimento nesse sentido, no acolhimento desses pacientes por conta de uma equipe multidisciplinar na emergência? Existe essa preocupação? Sim, na emergência é feita, na verdade, uma orientação geral, né? Quando a gente precisa de um atendimento específico, a gente pode solicitar, mas eu vejo mais esse acolhimento em relação à parte de internação hospitalar. Então, hoje visa-se muito a humanização. E aí é importante esse acolhimento tanto do paciente quanto do seu familiar, até porque essa relação das doenças cardiovasculares com os transtornos psiquiátricos é importante ser percebida pela equipe. E a visão, às vezes, não vem só do médico, né? Então, às vezes é sinalizado pela enfermagem, pela fisioterapia, alguém que também tenha contato direto com o paciente. E aí a gente tem todo um acompanhamento da psicologia durante o período hospitalar. Hoje as nossas UTIs têm uma visão humanizada, então a gente apoia que os familiares permaneçam e façam parte do tratamento durante a UTI, e isso é um fator muito benéfico para o paciente, né? Com certeza. Há uma evidência estatística muito grande entre sintomas depressivos em pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio ou até mesmo aqueles que fizeram a cirurgia de revascularização miocárdica. Esses sintomas depressivos vêm a piorar o quadro desses pacientes, atrapalhando também a adesão medicamentosa? Sim, sem dúvida. A depressão ela pode ser relacionada à causa das doenças cardiovasculares, como ela pode também ser desencadeada após um evento agudo
de internação para cirurgia cardíaca ou um evento de síndrome coronariana aguda. A gente sabe que em relação à depressão, os pacientes têm uma liberação do hormônio cortisol, tem um aumento da atividade simpática, tem uma tendência ao aumento dos fatores inflamatórios e também uma alteração na agregação plaquetária. Então, tudo isso, teoricamente, aumentaria a incidência de doença cardiovascular. E nos pacientes que, após uma internação, já desenvolvem a depressão, eles têm um risco maior, tanto de ter um novo evento, como até de morte súbita, né? Até de desencadear um evento mais grave. Exatamente. E aí a gente observa também, mais corriqueiramente, Patrícia, que pacientes apresentam uma oscilação da pressão arterial quando no estado de ansiedade, né, quando estão frente a um estresse emocional. Isso também vem a terminar na emergência, né? Esses pacientes procuram emergência nessas situações agudas. Sim, sim. É muito importante você falar disso, Gustavo, porque a gente tem um termo que a gente chama de pseudocrise hipertensiva. Então, tem algumas situações que podem alterar a pressão falsamente, né? Então, quando a gente está com a dor, quando a gente tem um estresse, que a gente está ansioso, quando a gente fez um esforço, a nossa pressão momentaneamente ela pode elevar, sem que necessariamente a gente tenha o diagnóstico de hipertensão. Então, seria uma alteração transitória. Mas, como você perguntou, pode sim haver esse aumento nas situações de estresse, mas precisa ser avaliado bem por um médico para ver se realmente tem o diagnóstico de hipertensão ou não. E outro quadro que surge também, né, nas emergências clínicas e cardiológicas são as síncopes vasovagal ou até mesmo aquelas de origem psicogênica. Explica para o pessoal de casa, Patrícia, o que é uma síncope? A síncope é uma perda da consciência, uma perda súbita da consciência em que ocorre uma rápida recuperação. Normalmente são descartadas outras causas, como, por exemplo, uma crise convulsiva, uma queda da glicose, que também poderia causar uma perda de consciência. E ela está relacionada a um baixo fluxo cerebral, tá? Então, pode estar relacionada a alguns mecanismos de falha da regulação da pressão e da frequência cardíaca. A mais comum causa das síncopes é a síncope vasovagal, que é muito comum em pacientes jovens e também nos idosos. E ela ocorre de forma benigna, é uma causa benigna, porém que gera uma série de alterações na qualidade de vida, principalmente quando ela é recorrente. E para isso é importante a forma diagnóstica correta, o médico alertar a questão da benignidade do quadro, e fazer uma avaliação mais detalhada e orientar as medidas educativas para evitar essa recorrência, né? Esses pacientes, como você falou, acabam tendo um impacto na sua qualidade de vida. Sim. Até mesmo evitando ir para alguns lugares. No caso de ser uma criança, evitar de ir à escola. No caso de ser um adulto, evitar situações como dirigir, por exemplo. Então, sim, tem um impacto significativo na vida das pessoas. Com certeza. Por exemplo, em pacientes adultos que tenham situações profissionais de risco, como, por exemplo, piloto de avião, motorista... pessoas que trabalham em altura. Pessoas que trabalham em altura, às vezes tem que ser até afastada. Então, muda toda a rotina da vida da pessoa. Então, assim... às vezes pode gerar situações de fobia social, vergonha, medo, né? Medo de trabalhar, depressão pode estar associado. Então é muito importante essa avaliação da parte do médico, né? E realmente chegar ao diagnóstico e orientar o tratamento para que o paciente tenha o mais breve possível a sua funcionalidade restabelecida. Perfeito, isso mesmo. Bom, isso... Tem várias situações, né, cardíacas em comum com a psiquiatria. A gente vê que tem esse impacto na vida das pessoas que acabam indo na emergência procurar por ajuda, pessoas que estão com crises hipertensivas, mas que são de cunho emocional, pessoas que estão deprimidas e que acabam tendo uma piora do seu quadro crônico mesmo, de uma doença cardiovascular, de uma doença coronariana, né? Então a gente vê
uma relação íntima entre a psiquiatria e a cardiologia, quase que uma relação conjugal, né? Sim. É importante cuidar dessa relação, sim, né, Patrícia? Sim, é importante o olhar atento da equipe multidisciplinar, né, para perceber que às vezes um sintoma que o paciente está relatando tem outra origem. Então, às vezes, quando você conversa um pouquinho mais com o paciente ou com a família, você consegue desvendar que tudo que ele está relatando pode ter uma origem emocional e aí você pode chegar ao alvo. Então, às vezes, você está super medicando um paciente, enchendo ele de exame, quando às vezes uma simples conversa, um detalhamento de uma história consegue, junto com o apoio, claro, da nossa equipe de psicólogos e psiquiatras, pode fazer o paciente melhorar bastante e recuperar a sua confiança, a sua autoestima, a sua vida normal. É isso mesmo, isso é importante também estabelecer o vínculo médico-paciente, a relação de transferência, que faz tanta diferença, né? E que hoje a gente vê muitas queixas dos pacientes quanto a isso. Vão no cardiologista, recebe a receita do antihipertensivo e não há uma conversa. Sim. Ou vão em outra especialidade também, até mesmo na psiquiatria, isso tem acontecido, né? Das Sim. pessoas irem e o fluxo ser tão grande que se esquece do básico, que é essa relação da conversa, da empatia, dessa troca, Sim. que é tão importante para a melhora dos Sim. nossos pacientes também, né? Sim, sem dúvida. Muito obrigado por ter vindo aqui no Interconsulta, viu? É uma alegria receber uma profissional tão competente quanto você e disseminar esse conhecimento para o pessoal de casa. Muito obrigada. Eu que agradeço por estar participando de um quadro tão interessante e falar de um tema tão importante e tão recorrente nos dias de hoje. Eu acho que é muito válido essa interação entre as nossas especialidades e acho que temos a oportunidade de desenvolver várias discussões aí para aprimorar o conhecimento nosso e também de você que está nos ouvindo, né? E que acho muito importante ficar uma mensagem final de que se você tem algum sintoma, não se desespere, procure o seu médico, converse, esclareça melhor. Às vezes um sintoma que você acha que pode ser algo mais grave, a gente esclarecendo melhor pode estar relacionado apenas a um quadro de origem emocional. Então é importante sempre essa avaliação e esse esclarecimento pelo seu médico. E assim se encerra o Interconsulta de hoje. E você que gostou, marca os amigos, compartilha nas redes sociais, segue o Diário de um Psiquiatra aqui no YouTube, ativa o sininho para receber as novas notificações e a gente se vê em breve. Manda sugestões pra gente. Um abraço. Tchau, tchau.